salvou, diga é o cordeiro que se entregou. Ele vem, ele Graça e paz, família. Mais uma vez eu expresso a minha alegria de poder estar falando com cada um de vocês, de entrar dentro do seu lar. Na semana passada nós iniciamos uma série de mensagens chamada Maior que a Tempestade, fazendo uma referência da grandeza e da soberania de Deus diante das tempestades que nós vivemos. E nós comparamos então esse período de quarentena, essa crise financeira, crise na área da saúde, como uma tempestade e que Deus está acima dela e que nós precisamos então confiar no Senhor e buscar mais da sua presença nesse período. Hoje eu quero conversar com vocês de uma maneira diferente. Nós citamos semana passada os sentimentos que nós temos no meio da tempestade. E hoje eu quero falar com vocês sobre aquilo que Deus nos ensina quando nós provamos da sua salvação, da sua provisão. Jonas, de uma maneira muito extraordinária, no capítulo de número 2, ele foi salvo da morte e Deus então traz para nós algumas lições a partir dessa provisão, dessa salvação que Deus dá para o profeta Jonas. Eu quero começar com vocês, nós vamos estudar o capítulo 2, mas eu quero começar primeiro fazendo um exercício com você. Eu vou mostrar aí para você, está na tela, uma imagem que nós podemos chamar da imagem da árvore da quarentena. E você está vendo aí várias pessoas, vários personagens que estão lidando, cada um de uma forma, com essa situação da quarentena. Então, tenta identificar nessa imagem com quem que você se parece, qual o comportamento que você está tendo durante essa quarentena. Como é que você está? Você é aquela pessoa que está sentada, pensando no que vai acontecer? Você é aquela pessoa que está muito preocupado, com a mão na boca, assim, ó, sem saber o que vai acontecer? Você é aquela pessoa que está aproveitando esse período aí para descansar bastante, você não tem preocupação nenhuma, você está inerte diante dessas situações. De repente você é igual aquela mocinha de camiseta amarela que está tentando ajudar alguém, estendendo a mão. Pode ser que você é aquela pessoa que está segurando no galho assim, você está prestes a cair, você está desesperado, você não sabe o que fazer, você é aquela pessoa que está com medo, você é aquela pessoa que está brincando, você é aquela pessoa que já está machucada, você caiu, você se machucou, você está ferido, você é aquela pessoa que está fugindo, indo para longe dessa árvore. Qual é o seu comportamento durante esta quarentena? Por que eu mostrei essa imagem para você? Porque essa imagem ela nos ajuda um pouco a entender a confusão existente dentro da nossa mente durante a quarentena, os vários comportamentos existentes durante a quarentena, mas ela também nos faz entender a confusão que existia dentro da mente do profeta Jonas. Jonas, você lembra bem, ele era um servo de Deus, um profeta do Senhor, porém, Jonas estava vivendo aquilo que ele jamais esperou na vida. Jonas, por mais que ele fosse um homem temente a Deus, que estava cumprindo a missão que Deus havia dado para ele, Jonas recebe uma missão da qual ele sempre havia rejeitado e que ele não queria se envolver, que era de pregar para os ninivitas. Então, naquela ocasião, Jonas começa a discordar dos planos de Deus, ele resolve, então, que ele precisava fugir.
Porque tem hora que isso acontece. A gente começa a imaginar que fugir é a melhor solução. Então a gente foge do problema, a gente foge de alguém, a gente foge daquela situação, a gente faz de conta que isso não está acontecendo, que não está existindo. É uma espécie de uma fuga. E Jonas então foge para longe de Deus, e naquela fuga, Jonas é lançado no mar, e estava tendo uma tempestade naquele mar, e Jonas começa então a afundar naquelas águas, e de repente Jonas é engolido por um grande peixe, diz o texto ali do capítulo 2. Se você for ler um pouquinho antes, o versículo 17, o texto fala bem assim, capítulo 1, versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Então, enquanto Jonas estava afundando, vem um grande peixe e abocanha Jonas, e Jonas então vai passar 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele peixe. É isso mesmo, você não entendeu errado. Jonas iria passar um tempo no ventre, dentro da barriga daquele grande peixe. É até estranho, porque Deus ele trabalha de uma maneira que em muitas ocasiões nós não conseguimos mensurar. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus ele pode todas as coisas. Para nós parece algo impossível. Para Deus não. E aprove ao Senhor então salvar a Jonas daquela forma. E eu citei então na semana passada que aquilo que parecia ser o fim de Jonas, na verdade era o início de uma transformação que Deus estava fazendo na vida de Jonas, uma transformação pessoal, mas era também uma transformação do contexto do qual Jonas estava vivendo e a forma como ele enxergava então o mundo à sua volta. Pensando em transformações no mundo à nossa volta, essa semana eu assisti uma entrevista daquele historiador chamado Leandro K., que ele é historiador e escritor. E ele estava numa entrevista de um programa da TV CNN, onde o tema ali era como será o mundo após a pandemia. E esse autor, então, ele citou que existem 3 fatores que aceleram a história, porque ele estava citando que o mundo agora estava sendo mais acelerado, as mudanças, as transformações estavam sendo mais rápidas no mundo. E ele cita que 3 coisas aceleram a história mundial, que são as guerras, as revoluções e as epidemias, que é o caso que nós estamos vivendo. Então ele estava falando que o nosso mundo está sendo acelerado por conta, então, dessa epidemia que agora chegou, no caso aí de uma pandemia, alcançando o mundo inteiro. Eu considerei importante aquela fala, porque eu me lembrei, naquela hora, do texto de Mateus 24, versículo de número 22, onde nos fala que os tempos seriam abreviados. Jesus fala que o tempo seria abreviado. E isso também é uma demonstração de que o mundo à nossa volta, ele está vivendo um processo de transformação, de aceleração dos tempos. Um exemplo disso é a transformação que está acontecendo na área do ensino. Se a gente for olhar, as escolas estão se transformando para poder atender os seus alunos. Muitos professores tiveram cursos para dar aula, mas não tiveram cursos de como dar aula em vídeo. Assim também como nós aqui que estamos pregando a palavra do Senhor, chegando até você através de vídeo. Então as escolas começaram a se transformar. O ensino à distância, que era um motivo de debate, de discussão nas escolas, agora é considerado algo muito importante e que não dá para não se usar. Assim como a gente citou aqui o exemplo das igrejas. As igrejas estão também, de alguma forma, alcançando os seus fiéis através
dessa ferramenta tão útil para nós. Mas isso revela, isso demonstra que o mundo está em constante transformação e numa aceleração dessas transformações. Voltando aqui para a história de Jonas, para aquilo que Jonas está vivendo, Jonas está no meio dessas mudanças, dessas transformações do mundo à sua volta, daquilo que ele precisava fazer. Jonas está nos ensinando que ele não soube lidar com essas mudanças em sua vida, ele não soube lidar tendo o olhar bíblico do que ele precisava fazer, porque ele não compreendeu o plano de Deus em meio a toda essa transformação do mundo à sua volta. E Jonas, então, vai viver uma grande provisão, uma grande salvação da parte do Senhor. E ali nós tiramos algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que quando o mundo está em constante transformação e Deus vem para nos salvar no meio de tudo isso, nós reconhecemos a nossa limitação. O versículo de número 2 do capítulo 2, a gente vai entender aqui, na verdade, o versículo de número 1 do capítulo 2. O texto vai nos dizer que então Jonas, do ventre daquele peixe, ele orou ao Senhor, o seu Deus. Naquela hora ali, nós podemos identificar que Jonas estava reconhecendo o quanto ele precisava de Deus. Se no capítulo 1 ele mostra que ele está fugindo de Deus, no capítulo 2 ele demonstra o quanto ele precisava se aproximar de Deus diante daquilo tudo. E é um reconhecimento da limitação de Jonas. No capítulo 1 ele está querendo fazer tudo sozinho. No capítulo 2 ele está dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Sua presença, eu preciso clamar ao Senhor. E Jonas está então revelando a sua limitação, que ele não podia fazer nada sem Deus, ele não podia se distanciar do Senhor, ele necessitava constantemente da presença de Deus. E é interessante a gente destacar que é a primeira vez aqui no livro de Jonas que o texto apresenta o Senhor como sendo o seu Deus, o Deus pessoal de Jonas. Jonas está reconhecendo a sua limitação e se aproximando de Deus. Meus irmãos, nós precisamos também, assim como Jonas, reconhecer que nós somos limitados, que nós não sabemos lidar com as transformações que têm acontecido no mundo à nossa volta, que a gente não tem sabido lidar com as constantes transformações que acontecem conosco. Nós não estamos sabendo lidar com tudo isso. É uma demonstração da nossa limitação e de um clamor a Deus. Está claro para todos nós, diante dos jornais que nós temos acompanhado aí, que o mundo inteiro não tem conseguido lidar de maneira efetiva com essa pandemia. O mundo inteiro, nenhum país tem conseguido lidar de maneira efetiva. Por isso que há tantas discussões entre o vertical ou é o horizontal, a saúde ou a economia, vacina A ou vacina B. Essas discussões revelam o quanto o mundo e nós estamos limitados diante dessa situação, diante dessa crise. E nós não teremos resposta para todas as nossas perguntas, meus irmãos. Mas cabe a nós, como pessoas que entenderam a grandeza do Senhor diante das nossas tempestades, que Ele, mesmo não nos dando todas as respostas, é a quem nós precisamos clamar e nos aproximar. Ainda que a gente não tenha as respostas, nós temos um Deus a quem nós podemos confiar. Ainda que a gente não tenha todas as respostas, nós temos um Deus a quem nós servir. Ainda que a gente não tenha todas as respostas, nós temos um Senhor do qual nós podemos clamar e se aproximar. Jonas, ele não sabia o que lhe aconteceria, mas ele decidiu confiar em Deus. É por isso que ele está clamando por socorro
Isso é uma grande lição para nós, a gente reconhecer as nossas limitações diante das nossas crises, diante das nossas tempestades e dizer: Senhor, o Senhor é maior do que tudo isso. Eu é que não sei lidar, mas o Senhor sabe lidar com tudo isso. Meu irmão, saiba que Deus sabe como lidar com essa situação da qual nós estamos perdidos. A segunda lição é que nós precisamos reconhecer que durante esse processo Deus está nos tratando espiritualmente, emocionalmente, trabalhando no nosso caráter. Leia aí junto comigo o versículo 3 e 4 do capítulo 2 de Jonas. Jonas diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Versículo de número 4. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Jonas começa a se perguntar: olha, eu estou diante das profundezas das águas, no coração dos mares. As águas me cercaram. E a demonstração de Jonas, como que se ele estivesse ali afundando, ele diz: olha, as tuas ondas passaram por sobre mim. As tuas ondas passaram por sobre mim. E Jonas chega a citar assim: olha, as tuas vagas também passaram por sobre mim. A gente precisa entender o que é isso daqui. Onda, todo mundo sabe, o movimento que a água faz, criando uma onda e que estava atingindo a Jonas. É como se as águas o atingissem. E quando o texto fala que as tuas vagas, é como se fosse essa expressão do momento em que a água se levanta e ela cai por sobre a pessoa e ela forma um processo de pressão, de bater nessa pessoa, de jogar essa pessoa, de machucar essa pessoa. Jonas está dizendo bem assim: olha, foi lá no profundo das águas, no movimentar dessas águas, nessa tempestade, que eu percebi que o Senhor estava me chacoalhando e me mudando por dentro e me fazendo entender que eu estava vivendo um tratamento. Jonas está passando por isso. Eu ouso dizer que nós também estamos passando por isso. As ondas de Deus têm nos acertado. O movimento das águas tem nos acertado. Só que é nessa hora em que a gente percebe que as águas se movimentaram, que a situação fugiu do nosso controle, que a gente prova da provisão de Deus e percebe: olha, Deus está me tratando, Deus está me mudando, Deus está me transformando. Ao compreender que aquilo estava acontecendo, que ele estava num tratamento, Jonas disse: eu estou diante dos teus olhos. E Jonas, que antes fugia da presença de Deus, agora começa a dizer: será que eu voltarei a ver o teu santo templo? Será que eu voltarei a estar diante da tua presença? Será que eu voltarei a estar diante do Senhor? Será que eu voltarei a cultuar? Será que eu voltarei a ter um encontro real com o Senhor? O que é isso, meus irmãos, senão uma mudança, uma transformação? Jonas está sendo salvo, mas Jonas está percebendo que ele está sendo tratado. Tem hora que Deus nos salva do nosso caráter. Tem hora que Deus nos salva dos nossos medos. Tem hora que Deus nos trata daquilo que a gente achava que era o final, mas é só o começo de uma mudança. Jonas estava sendo tratado na tempestade, assim como nós. Meu irmão, o que é que Deus está tratando em você nessa quarentena? O que Deus está tratando em nós nessa quarentena? Nós precisamos recalcular a nossa rota. Nós precisamos se perguntar: que tipo de profissional nós temos sido? Que tipo de pai nós temos sido? Que tipo de homem nós temos sido? Que tipo de mulher você tem sido? Que tipo de pastor eu tenho sido? Que tipo de líder você tem sido? Que tipo de mulher de fé você está sendo? Que tipo de homem de fé você está sendo? Que tipo de pessoa você se tornou ao longo desses anos? Como estão as suas crenças? Como está a sua fé em Deus?
Como está o seu relacionamento com o Senhor? São perguntas que nós precisamos fazer. Porque Jonas estava vivendo uma transformação, assim como nós também estamos vivendo uma transformação pouco a pouco. E uma terceira lição e última que Deus nos ensina é que naquela provisão, naquela salvação, Deus estava dando a Jonas um novo referencial. Veja que o foco de Jonas não estava em Deus, estava em Nínive. Veja que o foco de Jonas não estava em Deus, estava nele, em si próprio. O foco de Jonas não estava no que Deus iria fazer, mas naquilo que ele não queria fazer, ele, Jonas. Ele não queria fazer aquilo. Então o foco de Jonas não estava no Senhor, estava nele mesmo e naquela situação. É até justificável que Jonas estava vivendo ali uma crise dentro de outra crise. Porque quando nós passamos por isso, a gente vai perdendo mesmo assim o nosso referencial. Mas a gente precisa estar alerta para voltar o nosso referencial a Deus, que é o único e grande motivo da nossa vida. Por que eu falo de crise dentro de uma crise? Eu escutei essa expressão essa semana e eu achei ela importantíssima. Porque a crise dentro da crise, para você pensar aí, é como se Deus estivesse falando para nós aqui que Jonas viveu uma crise no seu relacionamento com Deus. Essa crise o empurrou para fugir de Deus. A fuga de Deus o empurrou para os mares e os mares o empurrou para o possível fim. Era uma crise dentro de outra crise. Eu vou tentar explicar para você. É como se a crise financeira levasse você ao desemprego e o desemprego levasse problema para dentro da sua casa e o problema dentro da sua casa levasse você a brigar com a sua esposa e com os seus filhos e a briga com os seus filhos e com a sua esposa levasse você a não querer mais o casamento ou não querer mais viver. É o exemplo que tem sido noticiado de que tem aumentado o número de divórcios e de violência doméstica dentro da quarentena. E isso é uma demonstração de que as pessoas não estão sabendo lidar com uma crise dentro de outra crise. Uma coisa atrás da outra, notícias atrás de outras, preocupações atrás de outras. Mas Deus está querendo nos fazer entender que o nosso referencial não pode ser essas coisas. Nós precisamos ter Deus como nosso referencial. Então, meu irmão, será que nós não estamos olhando mais para a crise do que olhando para Deus? Será que nós não estamos tendo um olhar mais para esta situação, tendo isto como nosso referencial, do que exatamente Cristo como nosso referencial para a gente poder viver para a glória dele? Jonas havia perdido o seu referencial diante daquela situação, mas o versículo de número 8 vai nos mostrar que Deus fez com que Jonas voltasse a ter ele como seu maior referencial. Acompanhe o versículo 8, Jonas diz o seguinte: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. A imagem aqui é que nós colocamos muitas coisas no lugar de Deus. E isso também é uma idolatria. Quando nós colocamos esta situação que parece não ter uma solução no lugar de Deus, isso também é uma idolatria. E nos faz não mais ter Deus como nosso referencial. Jonas chega a dizer que essas pessoas, elas abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, meu irmão, pode ser que você perdeu o seu referencial no meio dessa pandemia, diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Mas hoje, Deus vem falar para mim e para você que é hora da gente ter Ele novamente de volta como nosso referencial. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, que de repente tem vivido tudo isso e você já não tem mais o Senhor como a pessoa principal da sua vida. Tudo tem tomado o lugar de Deus na sua mente e no seu coração.
chegou a hora da gente colocar um basta nisso. E a gente dizer, Senhor, a minha vida vai girar em torno do Senhor. A minha referência de vida vai ser a sua palavra. A minha referência de vida vai ser aquilo que o Senhor tem para me ensinar, não aquilo que a crise tem me ensinado. Nós precisamos aprender mais do Senhor. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar por você. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado por ter falado conosco. Nós oramos por todos os nossos irmãos que têm, de alguma forma, perdido o Senhor como referencial de vida. A pandemia, a crise financeira, a crise na área da saúde tem feito, meu Deus, a gente viver em torno dessas coisas e não em torno da sua palavra. Mas nós queremos retornar, Deus. Assim como Jonas, nós queremos retornar a olhar para o Senhor e a viver, meu Deus, a tua vontade. Em nome de Jesus, que o Senhor fale com cada um dos nossos irmãos e nos ajude a viver para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida e que você não se esqueça. Nós podemos viver muitas tempestades, mas o Senhor está acima de todas elas. Deus abençoe.